Aleluia, ó Deus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito é esse Deus soberano, esse Deus eterno, poderoso. Aleluias. Gostaria que você pudesse pegar a palavra de Deus neste momento. Se você quiser ficar sentado, você pode permanecer sentado. Se você quiser ficar em pé também, você pode ficar. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Sou grato a Deus pela vida dos meus pastores. Aleluias. Por cada obreiro dessa casa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hebreus capítulo 11. Aleluias. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Às vezes nós pensamos que a nossa vida está muito difícil, né? Às vezes nós começamos a olhar para um lado, olha para o outro e começa a pensar, Deus, eu já não estou aguentando mais tanta dificuldade na minha vida. Nesta noite nós estaremos vendo alguns testemunhos de alguns irmãos, de uns crentes que viveram no passado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1, a palavra diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora, no capítulo 10, um capítulo atrás, no verso 37, o escritor aos Hebreus diz, porque ainda, capítulo 10, 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar em vossos lugares, você que está de pé. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Aleluias. Essa campanha que nós estamos, nós podemos ver que nos dias de hoje, às vezes viver pela fé. Às vezes muitas pessoas pensam que viver pela fé é sinônimo, quem sabe, de pobreza. Outras pessoas pensam assim, não, eu estou vivendo uma vida de pobreza, eu estou vivendo pela fé. Eu estou vivendo uma vida de provação. Tudo que eu estou passando é provação. Então quer dizer que eu estou vivendo pela fé. E às vezes nós começamos a indagar a Deus acerca de algumas coisas nas nossas vidas que acontecem. Mas, às vezes, quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, nós iremos perceber que Deus, Ele é um Deus que nós vivemos na média de 70, 100 anos. Algumas pessoas conseguem alcançar 100 anos. Nós estamos nessa vida, às vezes, apenas de passagem, por um período, por um determinado tempo. Pessoas que viveram no ano de 1800, nós encontramos nem, às vezes, talvez só os ossos, talvez nem ossos. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus eterno. Ele continua eterno. E é engraçado que o mesmo Deus que nos visita aqui no dia de hoje, é o Deus que visitou a nossa história, visitou o nosso passado, é o Deus que teve do nascimento, quem sabe, dos nossos avós, dos nossos tataravós, talvez 100 anos atrás. Esse mesmo Deus é o Deus que coordena toda a história da nossa vida. E aqui nesse capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus,
Ele fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé e a esperança, eles andam paralelamente juntos. Às vezes, muitas pessoas confundem fé com esperança. E a palavra de Deus, ela nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É você acreditar em algo que você não está vendo, que parece impossível. É você acreditar numa coisa sobrenatural, uma coisa que parece ser impossível. Você não está vendo, mas você acredita que você pode conseguir, que você pode conquistar. A fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunhos. Os nossos pais, os crentes do passado, crentes como nós, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades, muitos deles viveram uma vida que às vezes, se nós começarmos a olhar para a vida deles, nós vamos começar a falar assim: não, eles não eram normais, eles não eram humanos. Mas foram homens, foram mulheres que alcançaram graça diante de Deus. Foram mulheres que conseguiram, aleluia, viver a história na vida deles. E então o escritor continua dizendo: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É pela fé que nós conseguimos ver como Deus criou o homem, como Deus criou a terra, como Deus criou tudo que existe. Foi pelo poder da fé, foi pelo poder da verbalização da palavra, que Deus fez com que tudo aquilo que não existia viesse a existir, viesse a se tornar o que nós podemos ver no dia de hoje, aquilo que é mundo. Foi pelo poder da fé, foi pelo poder da palavra, foi pelo poder da verbalização. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus, ele não criou o mundo, Deus, ele não criou a terra de algo que já existia. Deus, ele criou, aleluia, tudo aquilo que existe, a terra, o mar, os céus, aleluia, pelo poder da palavra. Deus não necessitou pegar algo e transformar em outra coisa, mas pelo poder da palavra, tudo aquilo que não existia, a Bíblia diz que pelo poder da palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que era visível veio a existir das coisas que não aparecem. E então nós começamos, olhando esse capítulo, nós começamos a presenciar homens, mulheres de Deus, que presenciaram uma antiga graça de Deus, uma antiga graça. Foram homens e mulheres, aleluia, que souberam fazer do pior dia da sua vida um dia de desafio. Um dia de desafio. E nós precisamos aprender isso. Os desafios que vêm na nossa vida. Deus, ele nos deu capacidade para vencer esses desafios. Deus, ele nos deu força, resistência para vencer esses desafios. E esses desafios nós só conseguimos vencê-los através da fé, através da certeza. Não é cocheando o tempo todo em dois pensamentos, mas é acreditando que o Deus que é eterno, é poderoso para fazer nas nossas vidas, para transformar nas nossas vidas. E a palavra de Deus, então, ela começa, aleluia, nesse capítulo, a contar os testemunhos de alguns homens que viveram pela fé. Os nossos irmãos crentes do passado, crentes como nós, que serviam a esse mesmo Deus. Nós só estamos em lugares diferentes na história,
mas eles viveram a história. Esse mesmo Deus que você levanta as mãos para cima, as pessoas passam e começam a olhar, ele está louco, o que é que ele está adorando? As pessoas que, aleluia, que o mundo não compreende. O que nós fazemos aqui? Esses nossos irmãos, eles adoraram a Deus dessa mesma forma. Adoraram a Deus deste mesmo modelo. Pela fé, Abel, no versículo 4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Mais excelente sacrifício do que Caim. Nós podemos ver que é difícil nós encontrarmos dentro da palavra de Deus um homem caído voltando a uma forma de adoração diante de Deus. E aqui nós encontramos o primeiro mártir da igreja, o primeiro mártir da história. Por causa do seu sacrifício, por causa da fé que ele tinha no seu coração. A palavra de Deus, ela nos diz que ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. A excelência na vida dele, pelo poder da fé. Pelo qual obteve testemunho de ser justo. Existem momentos nas nossas vidas que a Bíblia nos diz que o justo, ele viverá pela fé. A Bíblia não diz que o ímpio viverá pela fé. Hoje quando nós pegamos os noticiários, como foi dito aqui, você ouve falar sobre marcha para Satanás, você vê falar sobre, aleluia, sobre movimentos para Satanás. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que o mundo jaz do maligno, amado. O mundo jaz do maligno. Deus, o compromisso com Deus é com os justos. É com aqueles, aleluia, que se colocam diante dele. São com aqueles que aceitam, aleluia, ser transformado por ele. Aceitam a transformação por ele. O mundo lá fora, cada dia vai ficar mais pior, amado. Mas aqui dentro da casa de Deus, dentro dos teus muros, ó Jerusalém, que haja paz dentro dos seus muros. Lá fora pode acontecer o que for, amado. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que anunciar, nós temos que resgatar, mas nós não devemos ficar assustados. A palavra de Deus, ela nos diz que desde o princípio, aleluia, a Bíblia nos diz que então Abel, ele pegou o seu sacrifício e foi sacrificar a Deus. Ele foi, aleluia, fazer um sacrifício por aquilo que Deus havia dado pela vida dele. A Bíblia então nos diz que então Abel, ele fez um sacrifício de expiação diante de Deus. Ele pegou um cordeiro, aleluia, da sua criação, aleluia, daquilo que ele tratava e ofereceu com sacrifício diante de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que o seu irmão Caim, era comum ele fazer aquelas coisas. A Bíblia nos diz que então Caim, ele pega o sacrifício, ele pega os frutos da terra. Ele não pegou nada que custava, ele não pegou nada que mexia com a fé dele. E a Bíblia nos diz que então Deus aceitou o sacrifício de Abel. E a Bíblia nos diz que o sacrifício dele fala até nos dias de hoje. Fala até nos dias de hoje, fala até nas descendências de hoje. E a Bíblia então continua dizendo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Isso é o poder da fé, amado. É o poder da fé que hoje, aleluia, é apresentado para a sua vida. Amanhã é apresentado para os seus filhos. Depois é apresentado para os netos, para os bisnetos. E Deus continua eternamente Deus. Continua eternamente Deus. Então o escritor aos Hebreus continua dizendo, pela fé, Enoque foi trasladado. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Se você começar a estudar a história de Enoque, você vai encontrar Enoque andou com Deus. Enoque foi um homem tão justo diante de Deus, que foi um homem que Deus não deixou ele experimentar a morte. Deus recolheu. Ele viveu uma vida pela fé.
Ele viveu uma vida de fé diante de Deus, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Deus agrada, amado, do poder da nossa fé. Deus agrada quando vê você, aleluia, como um ato aqui nesta noite, como está sendo feito nessa noite, você dando um passo de fé para Deus. Você dando um passo de fé para Deus, acreditando que Deus pode mudar a história da sua vida, mudar a história das nossas vidas. E a Bíblia nos diz que então Enoque viveu de uma forma tão abençoada diante de Deus, que Deus o transladara, Deus o recolheu, que o seu corpo não foi encontrado. Não foi encontrado, mas a Bíblia continua dizendo que Enoque andou com Deus. Que maravilha! Que maravilha, amado. Ser reconhecido como um homem que anda com Deus. Ser reconhecido como um homem justo diante de Deus. Então o escritor continua dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos, aleluia, colocar as nossas melhores roupas, nós podemos marcar um dia, vir à presença de Deus, mas se nós não tivermos fé diante de Deus, nada vale, amado. Nada vale. Porque a Bíblia continua dizendo, porque é necessário com que aquele que se aproxima de Deus, é necessário com que aquele que vem diante de Deus creia que Ele existe. Não tem como, amado, você está na casa de Deus sem ter fé diante de Deus, sem movimentar a sua fé. Porque é necessário com que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador, amado. A queda fez com que o homem se afastasse de Deus. A queda no jardim do Éden fez com que o homem se afastasse de Deus. Através da vida de Abel, nós vemos o homem voltando novamente ao sacrifício de adoração diante de Deus. Nós vemos o homem voltando diante de Deus mais uma vez. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que hoje existe um novo caminho através de Jesus Cristo, pelo qual nós podemos chegar a Deus e acharmos graças em tempo oportuno diante de Deus. Acharmos graça, amado. É por isso que é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que Ele busca. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Imagina você ser instruído por uma coisa que você nunca viu. Deus chega para você e diz: Noé, se prepara, o tempo dessa geração acabou. O homem não tinha visto chuvas sobre a face da terra. Então Deus diz para ele: Noé, se prepara uma arca, constrói essa arca, porque eu vou derramar chuva sobre a terra, vou extrair água das fontes da terra, e esse lugar se encherá de água. Imagina se Deus falar isso com você, no mundo hostil, no mundo cheio de idolatria, de pessoas que não acreditam em Deus. Você está ali construindo uma coisa, as pessoas olham, passam perto de você e dizem: ali está um louco. Mas pela fé, amado, pela fé, pela certeza, pela convicção, porque Deus falou comigo. Que Deus falou comigo. Noé, ele teve essa convicção no seu coração, e essa convicção, através da fé de Noé, salvou toda a sua família, salvou toda a sua casa. Deus marcou a vida dele em um novo tempo, salvou toda a sua casa, salvou, aleluia, os seus filhos, salvou os animais, porque Noé, ele temeu a Deus. Porque Noé, ele temeu a Deus, e isso tudo foi através da fé, amado. Não eram homens superdotados, não eram homens poderosos, eram homens sujeitos às mesmas paixões como nós, mas que experimentaram, resolveram dar crédito não simplesmente a uma experiência dentro de uma igreja, mas que pudesse viver uma vida diante de Deus. Uma vida diante de Deus, amado.
Quando eu olho para a vida desses heróis da fé, às vezes eu começo a falar para Deus: Deus, tem misericórdia das nossas vidas, nos ajuda, Senhor. Como nós somos cristãos fracos, ó Deus. Como nós somos crentes fracos diante de Ti, Senhor. Como nós precisamos mudar, Senhor, diante de Ti. Como nós precisamos parar de ser reclamadores, meu Deus. Como nós precisamos, ó Deus. Como nós precisamos, ó Deus. Como nós precisamos. Pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Eu chego para Abraão também, outro crente aqui, e diz: ó, pega tudo que você tem, larga os seus pais, larga os deuses dos seus pais, larga a idolatria pagã, pega tudo aquilo que é seu e vai para um lugar. Você sai andando aí e você chega no lugar que eu te mostrarei. É pela fé, amado. É só pela fé. É só pela fé, meu irmão. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Agora eu pergunto para mim, eu não pergunto para você: será que eu estou vivendo pela fé, amado? Será que estamos vivendo uma vida pela fé? E então a Bíblia nos diz que então Abraão, ele saiu, aleluia, para um lugar que Deus havia mostrado, aleluia, pela fé. Ele começou a andar, ele foi peregrinando na terra da promessa, ficou andando de um lado para o outro, esperando com que Deus mostrasse o lugar, esperando com que Deus, habitando em tendas, ele começou a andar de um lado para o outro, habitando em tendas, em barracas, em lugares desconfortáveis. Mas a Bíblia nos diz, a Bíblia não mostra Abraão em momento nenhum na vida dele reclamando com Deus. Mostra ele fazendo altares, fazendo sacrifícios, obedecendo a Deus e acreditando na promessa de Deus. Acreditando na promessa de Deus, amado. Precisamos ser mais firmes em nossas convicções diante de Deus. Precisamos sermos mais firmes em nossas convicções diante de Deus. Pela fé, porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto. Pela fé também, a sua própria esposa Sara, já de idade, amado, com idade avançada, Deus chega para ela e diz para ela que iria dar um filho para ela. Foi difícil para Sara aceitar, foi difícil para Sara quebrar a incredulidade da vida dela, porque alguns momentos da vida dela, quem sabe, ela fazia como nós, ela duvidava, aleluia, que Deus era capaz de fazer. Mas Deus, que é um Deus poderoso, Deus vem e cumpre, amado. Ele veio e cumpriu sobre a vida dela. Deus vem e cumpriu sobre a vida dela. E a Bíblia continua dizendo que por isso também aliás, já amortecido, todos estes morreram na fé. Todos estes morreram dentro dessa convicção, amado. Eles não cochearam, eles não negaram a sua fé, eles não negaram o nome de Deus. Eles não negaram, eles não recuaram, eles não desistiram. Porque o alvo deles, amado, não era a pátria terrena, era a pátria celestial. Era a pátria celestial. Todos esses morreram na fé. Muitos sem ter obtido a promessa. Abraão mesmo, amado, ele não viu a promessa. A promessa que Deus havia prometido sobre os números, sobre o número de pessoas, como estrelas do céu, como a areia do mar. Mas eles foram até o fim diante de Deus. Eles conseguiram, aleluia, ir até o fim diante de Deus. Porém, muitos viram as promessas de longe, como Moisés. Muitos avistaram, aleluia, saudando e confessando o tempo todo. Confessando, aleluia, o tempo todo, que eram servos do Senhor. Confessando, aleluia, que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sabiam que eram peregrinos,
mas que eles tinham uma morada nos céus, de um lugar preparado. E se na verdade lembrasse, aqueles que onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Imagina Abraão, se Abraão quisesse voltar, ele tinha voltado, mas eles aguardavam com fé a promessa, eles resistiam até o fim à promessa. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu, depois de Deus dar o seu filho Isaque, Deus ter concluído a promessa através da vida de Sara, ele oferece o seu filho a Deus, pela fé, sabendo mesmo que Deus matasse o seu filho no sacrifício, Deus tinha, pela fé, ele sabia que Deus tinha a capacidade de ressuscitar o seu filho de novo, amado. São estes heróis, aleluia, que são crentes que viveram no passado. São crentes que, pela fé, igualmente, aleluia, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Pela fé, José, próximo do seu fim, ele olha para aquela nação de Israel e ele começa a dizer, aleluia, que nenhum dos seus ossos ficaria mais naquele lugar, que o seu povo sairia do Egito. Pela fé, Deus fez, amado. Deus fez, porque Deus compactua com a promessa, com as suas promessas, porque Deus autentica as suas promessas. É Deus que, se Deus prometeu, é Ele mesmo que cumpre, amado. É Ele mesmo que cumpre sobre as nossas vidas. É Ele mesmo que cumpre. Outro que nós podemos ver foi Moisés, que pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, morando dentro dos palácios. Ele disse, não, a minha pátria não é essa. Os prazeres aqui são muito, tudo aqui é muito, mas a minha pátria não é essa. O meu povo não é esse. Ele recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, para viver no meio do seu povo, para viver, porque, aleluia, para viver no meio do seu povo e adorar ao seu Deus. Ele recusou, a Bíblia nos diz que ele recusou as riquezas do Egito. Ele recusou, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado, aleluia, se o rei ia ficar preocupado, se o rei ia perseguir. Mas ele seguiu as promessas de Deus pela fé. E é isso que nós precisamos fazer, amado. Nós encontramos esses crentes, e mais tarde, quando o povo de Israel, ele sai do Egito, quando o faraó está atrás perseguindo o povo de Israel, a palavra de Deus, ela nos diz que eles chegam diante do Mar Vermelho, e eles precisam atravessar o Mar Vermelho, e pela fé, pelo poder da fé, amado, o Mar Vermelho se abriu, e eles passaram em seco naquele mar. Por que eu estou contando isso, amado? Porque nós estamos contando isso. Talvez eu poderia chegar aqui nessa noite e dizer, contar uma mensagem de promessas para a sua vida. Mas a vida não é fácil, amado. A vida, infelizmente, a vida não é fácil. A realidade da vida, às vezes, é diferente da aparência com que nós vemos. Eu posso falar uma coisa para você, e você, aleluia, chegar na sua casa e continuar da mesma forma. Mas essa palavra diz que eles prevaleceram pela fé. Essa palavra, ela diz que o justo, ele viverá pela fé. Essa palavra diz, aleluia, que muitos deles não alcançaram a promessa, mas continuaram, mas agradaram a Deus. Hoje, às vezes, nós estamos vivendo um tal de pragmatismo religioso, que às vezes as pessoas pensam, se está dando certo, se eu estou fazendo, se está dando certo, está bom. Não importa se Deus importa ou não. Não importa se o que eu estou fazendo está dando certo. Não importa o que Deus pensa. Mas essa palavra aqui, amado, ela fala de homens. Olha para você ver o que acontece no final aqui. E que mais direi?
Me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque. Gideão que venceu as guerras dos midianitas. Baraque que era soldado, aleluia, e serviu junto com Débora, aleluia. De Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, lutaram com reinos, praticaram a justiça, desvendou poderes de idolatria, quebraram poderes da idolatria de deuses, derrubaram deuses pagãos, tudo pela fé, amado. Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, como Davi, como Sansão, como Daniel, fecharam bocas de leões, tudo através da fé, amado, tudo através da força da fé. Extinguiram a violência do fogo, como Sadraque, Mesaque, Abednego, escaparam do fio da espada, como Davi, na luta que ele teve com Golias, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, como Ezequias, quando já estava na cama, prestes a morrer. Então Deus vem e dá mais anos de vida para ele. Da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fugas exércitos de estrangeiros, como Davi. Esses homens são homens, mulheres, receberam pela ressurreição seus filhos, como a sunamita, como a mulher que estava a caminho de Naim. Pela ressurreição, receberam seus filhos pelo poder da fé, amado. Pelo poder da fé. Deus foi capaz de ressuscitar filhos, ressuscitar pessoas. Alguns foram torturados, como Zacarias. Outros não aceitando seu resgate para poderem serem superior à ressurreição. Imagina, a fé deles era tão grande que nem resgate, amado, no sofrimento eles queriam. Porque quanto mais, eu me lembro nesse momento, pastor, de Jerônimo Safonarola, que quando, aleluia, eles colocavam fogo nele, ele dizia, põe mais fogo, porque quanto mais fogo coloca, mais perto de Deus eu estou. Que força é essa, amado? Que tipo de resistência é essa, que às vezes me pega reclamando, às vezes com Deus? Que tipo de força é essa, amado? São os crentes que viveram no passado, foram os crentes que viveram diante de Deus, foram os crentes que outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, como Zacarias, provados, cerrados, como Isaías, que teve o seu corpo cerrado por Manassés. Andavam peregrinos vestidos de peles de ovelhas, como João Batista, como Elias, como outros. Viviam na vida das simplicidades, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos. Não tinha tudo o que precisava na vida, não tinha carros para andar, não tinha casa boa para viver, mas tinha um Senhor, Deus poderoso, que cuidava da vida deles. Cuidava da vida deles, amado. Homens do qual, olha o que o escritor diz, homens do qual o mundo não era digno. O mundo não era digno. Homens que eram tão justos diante de Deus, que passaram aqui na terra, no meio da impiedade, que o mundo não era digno, que o mundo não era digno da vida dele. Homens errantes, homens do qual o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, viviam pelas covas, viviam pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores. É desse povo, amado, que nós pregamos todo dia, amado. É desse povo que o apóstolo Paulo, aleluias,
ele escreve a esse povo, aos hebreus, e diz para eles: toma nas suas vidas o modelo de vida desses homens. Carregue na sua vida o modelo de vida desses homens. Existem momentos em nossas vidas, amado, que nós começamos a perguntar para Deus: Deus, nós começamos a chorar, amado, por causa de uma geladeira velha que perdemos, um carro velho, amado. A nossa fé, amado, precisa ser melhor. Você saiu da sua casa, você trouxe esses vasos aqui. Talvez você simplesmente, você trouxe porque os pastores pediram, porque os seus líderes pediram, por obediência aos seus líderes. Quando Caim, ele ofereceu a Deus o sacrifício, ele ofereceu por educação, porque ele tinha que oferecer. Ele foi lá, colheu os frutos da terra, de qualquer maneira, e trouxe e colocou diante de Deus. Agora Abel não, amado. Abel, ele conhecia o Deus. Ele pegou do melhor dele e disse: eu vou colocar diante de Deus, porque Deus vai derramar fogo. E nós estamos aqui nesta noite como família, como homens de Deus. Talvez você trouxe esse vaso, você foi lá, você diz assim: ah não, eu vou levar o vaso mais bonito. Talvez Jesus, daquele momento que Jesus estava ali, perto do gasofilasto, em que Jesus, ele olhava as ofertas que o povo colocava. Jesus não olhava a quantidade, ele olhava o tipo de qualidade da adoração. Eu te convido, você nesta noite, se coloque de pé. Talvez você tenha vivido uma vida, talvez o exercício da sua fé tenha vivido mais fraco, amado, muito fraco. E esse é um tempo, é uma oportunidade que Deus nos dá de redimir. Talvez você pense que isso aqui é somente um vaso, mas a partir desse momento passa a ser consagrado a Deus. Passa a ser consagrado a Deus. Passa a sofrer a visitação de Deus. Desenvolve a sua fé, amado. Os discípulos de Jesus, certa vez, perguntou para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus podia chegar na cabeça dele, colocar a mão na cabeça dele e dizer que a sua fé seja aumentada. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi pregando para eles, Jesus foi contando historinha para eles. À medida que Jesus contava historinha para eles, a fé deles aumentava. E você hoje está tendo a oportunidade. Nós estamos, aleluia, vendo os exemplos. Nós estamos, aleluia, recebendo os exemplos da palavra de Deus, para que a nossa fé seja aumentada diante de Deus. Outra vez Jesus passou na seara. Aí os discípulos, aí Jesus caçou fruto em uma árvore. Aí a Bíblia nos diz que naquela árvore não tinha nenhum fruto. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: seca-te, árvore. Só que os discípulos, naquele momento, quando eles olhou, a árvore continuou com as folhas verdes. As folhas ficou tudo verde. Aí eles seguiram. No outro dia, amado, quando os discípulos estavam passando de novo, as folhas estavam tudo secas. É o poder da fé, amado. Talvez não está acontecendo hoje, mas é um processo na sua vida. Talvez não está acontecendo hoje. É da mesma forma que foi com Sara, com Isaac. Isaac se tornou uma das nações mais fortes diante de Deus. Pelo poder da fé, amado. Pelo poder da fé.